Bom dia, meus irmãos. É uma honra estar aqui diante de vocês, podendo falar sobre esse assunto que para mim é tanto importante. As pessoas costumam dizer, que quanto mais a gente estuda para dar uma aula, para fazer um sermão, mais a gente aprende. Isso é verdade. Quanto a gente está estudando, a gente aprende demais. E hoje nós vamos falar sobre o dia do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 20, 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Que vamos falar sobre o texto que está decorrendo sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos abrir agora também em Deuteronômio 5, 12 a 15, que é um reflexo desse texto também. Deuteronômio 5, 12 a 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Vou pedir agora que o presbítero Walter leia para a gente, por favor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, aprendendo e estudando sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento, Senhor, para passar sobre esse assunto aos irmãos. Que o Senhor possa me iluminar neste momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Obrigado pelo texto lido também, Pai. Em nome de Jesus, amém. E o dia do Senhor. Como podemos definir o dia do Senhor? E aí? O que vocês acham? O que seria o dia do Senhor? Um dia para se santificar? O que mais? Descansar. Uhum. Ok. E como é ou deve ser o dia do Senhor? O que envolve os aspectos do dia do Senhor? O que vocês acham? Uhum. Sim. Então vamos ver. Vamos ver nos textos o que é dito, ok? Qual o primeiro texto? Vamos ver o que diz o nosso manual presbiteriano. No tópico Princípios de Liturgia, o artigo 1º diz o seguinte: é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, o domingo, e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo pelo modo requerido nas Sagradas Escrituras. E como será que é esse modo? Como devemos nos preparar? É o que nós vamos estudar hoje. Mas para isso a gente vai continuar num raciocínio aqui no nosso manual. O artigo 2º diz o seguinte: deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando-o em exercícios espirituais, públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja em todo esse dia santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, a abstenção de todas as recreações e outras coisas que, lícitas em outros dias, são impróprias no dia do Senhor. E por último, o artigo 3 diz o seguinte: os crentes, como indivíduos ou famílias, devem ordenar de tal sorte seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar
convenientemente o domingo e tomar parte do culto. Esse foi um aspecto que a gente leu no manual presbiteriano, ao qual a gente segue. E também temos outro exemplo, o que diz na nossa confissão de fé. Quem não sabe, a nossa confissão de fé é a confissão de fé de Westminster, que separou como uma confissão e também em 2 catecismos, que é o catecismo maior e breve, onde são perguntas e respostas que nos auxiliam a entender a palavra de Deus. Muitas vezes, a gente se pega lendo a Bíblia e parece perdido, A Bíblia também se responde, mas os catecismos e a confissão de fé foram criados para nos auxiliar a entender a palavra do Senhor. A pergunta de número 57 diz o seguinte: qual é o 4º mandamento? E o 4º mandamento é exatamente o que nós lemos: guardar o dia de sábado. Ok? Próxima pergunta, pergunta de número 58. O que vocês acham que o 4º mandamento exige? Nós temos que santificar e guardar o dia do Senhor, que é o sábado. Mas o que será que ele exige? Sim, a grosso modo, não muito simples. E aí? Buscar ao Senhor? Só isso? É o que nós vamos ver. Nós estamos tendo uma aula e vamos ter o culto à noite no domingo, E nós estamos falando de sábado. Então a gente vai chegar nesse ponto também. O 4º mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso dedicado a Ele. Lá em Levítico 19:30, é bem simples, diz o seguinte: guardareis os meus sábados e referenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Aí a gente vem para a pergunta de número 59. Por enquanto, gente, são textos informativos, para a gente entender de onde vem a nossa base bíblica, nossa base confessional também, ok? Qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Lê para a gente, por favor, Isamara, se possível. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para descanso semanal. Desde então prevaleceu o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo, o dia do Senhor. Aí, temos já o primeiro ponto de mudança aí. Era sábado no Antigo Testamento. E onde teve essa mudança para o domingo? A ressurreição de Cristo, que se deu também no domingo, E aí vamos para a pergunta 61. O que o 4º mandamento proíbe? Aí a gente entra numa área mais profunda. A gente entende que o mandamento fala porque nós devemos guardar o sábado. Mas o que ele proíbe? E aí? Trabalho? Só trabalho? Trabalho, diversão. Aham. O 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio da ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. Vocês sentiram falta de alguma coisa nesse meio tempo aí, dessas perguntas? Não? Que sequência que a gente estabeleceu nas perguntas? Começamos em qual pergunta? Qual o número? 57. A gente leu 58 a 59 e paramos na 61. E onde será que está 60? É o que nós vamos falar hoje. Ok? Agora, explorando os textos. A lei e a adoração. O que vocês acham que tem a ver a lei e a adoração com guardar o dia do Senhor? O que fala na lei? O que é adorar? O que vocês acham sobre isso aí? Só isso? E o que é a lei? Uma ordem?
Uhum. Ok. E a adoração? Ok. Vamos lá, primeiro ponto. A lei, como sabemos, não nos salva. Somente seguir a lei não basta. Porém, nos revela como devemos servir a Deus em gratidão. Uma das primeiras coisas que a lei nos ensina é a adorar. A adoração do Senhor é o foco primário dos 4 primeiros mandamentos. Quando nós dividimos os mandamentos, nós falamos como? Os 4 primeiros são do homem com Deus. E os últimos 6, de Deus, do homem para com o homem. Correto? E quando Jesus resumiu esses 10 mandamentos, ele resumiu em 2, que divide exatamente nessa divisão. Os 4 primeiros e os 6 últimos. Quais eram? Correto. Isso resumiu, entre aspas, os 10 mandamentos. Quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus. Mas qual o foco? Abrindo os 4 primeiros mandamentos, nos fala na lei. Primeiro, o primeiro mandamento nos ensina sobre o dever de adorar, sobre o nosso objeto de culto. Lendo lá o nosso primeiro mandamento, quem puder ler, por favor, Êxodo 20, o início aí. Irmão que puder, Êxodo 20. Ok. Então, o primeiro mandamento nos ensina sobre o dever de adorar. E qual é o objeto de culto? A quem nós devemos adorar? A Deus, somente a Deus. Ok? O segundo mandamento nos ensina sobre o modo de adorar, os meios de cultuar a Deus. E qual é o segundo mandamento? Pode ler para a gente, por favor, Paulo? Então, o segundo mandamento fala sobre a maneira de cultuar a Deus. Não devemos fazer imagem de escultura. Não devemos idolatrar nada. Nada deve ser o centro do nosso coração, a não ser Deus. Terceiro ponto, sobre o terceiro mandamento, nos ensina sobre a atitude na adoração, a maneira de cultuar a Deus. Então, o terceiro mandamento fala o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E muitas vezes a gente fica meio em dúvida, né? Como é que é esse negócio de tomar o nome de Deus em vão? E às vezes é algo muito sério, às vezes a gente faz sem perceber. Quarto ponto. O quarto mandamento nos ensina sobre o dia de adoração, que é o dia especial do culto, que é os versículos que nós lemos no início do estudo, que é o versículo de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Perdi aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, os 4 primeiros mandamentos têm esses objetivos. Primeiro, o objeto de culto é cultuar o Senhor. O Senhor é o nosso objeto de culto. O segundo, como nós devemos cultuar os meios, né? O terceiro é como, na verdade. A maneira que devemos cultuar ao Senhor. E por último, que é o dia especial de culto, que é o 7º dia. E hoje, após a ressurreição de Cristo, nós cultuamos no domingo, que é o primeiro dia da semana, ou o sábado cristão. Então, por que Deus nos convoca a adorar? Por que devemos adorar? Por que nós somos criados? Para isso? Porque Ele é digno? O que mais? Porque esse é o fim principal do homem. Mas será que esse anseio é porque nós queremos buscar a Deus? Não. Ele está mais interessado em se dar a nós. Deus se apresenta quando Ele quer, Ele no seu tempo,
a sua vontade. Tanto que a Bíblia, como nós falamos na última aula dos jovens, uma revelação que ela não foi revelada assim. Num dia Deus revelou para um homem só. Foi progressiva a palavra do Senhor, porque ela foi feita de maneira progressiva a revelação do Senhor. Então, Deus se revela no seu momento de maneira progressiva. Ok? Vamos abrir lá para entender isso aí. Jeremias 29, 12 a 14. Vai falar sobre Deus se revelar a nós. Jeremias 29, 12 a 14. O versículo 14, importantíssimo esse início aí. Serei achado de vós. No hebraico, se comunica a ideia de Deus permitir ser encontrado. Ele nos permite encontrar a Ele. Não é do nosso coração. Ele se apresenta a nós. E podemos adorar a Deus de qualquer maneira? Tem um manual, Senhor? Você tem que se apresentar ao Senhor, adorar o Senhor dessa forma. Tem um manual? A Bíblia. Mas como é que a Bíblia nos fala como adorar a Deus? Tá, é de todo o coração. O que mais? Tudo está escrito aqui. O que mais? Só a Ele dá louvor e adoração. É fácil entender na Bíblia os meios que Deus pede a nossa adoração? O Espírito Santo nos revela. Esse é complicado mesmo. Mas como devemos adorar então? O capítulo 21.1 da nossa confissão diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Ou seja, nós temos um meio de adorar a Deus. Ele estabeleceu esse meio de adorar. Não adianta eu tirar da minha cuca aqui e pensar, nossa, eu tenho que adorar desse jeito, porque eu acho que é isso. Eu li isso aqui na Bíblia, tem de tudo errado, mas estou falando que isso é adoração. E está errado. Deus estabeleceu um padrão ao qual devemos adorar a Ele. Seguindo uma linha de raciocínio de como adorar ao Senhor. O local do culto. Onde devemos cultuar o Senhor? Todo lugar? Da mesma forma? O culto não se restringe a determinado lugar, ou é mais ou menos aceito devido ao lugar que lhe é oferecido. O culto é mais importante que o local. É claro que nós tem as devidas observâncias, né? Nós não vamos adorar o Senhor num lugar que é para profanar o nome dele, mas o que importa é como é feito esse culto. Então, em Atos 17, 24, diz o seguinte. Texto bem curto também, sobre o lugar de culto. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, não se restringe a determinado lugar. Devemos cultuar ao Senhor em todo lugar. Primeiro ponto sobre isso, sobre o local de culto. Deve ser adorado em espírito e em verdade. Tem que ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não pode ser simplesmente da boca para fora. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja e estamos, às vezes, cultuando de boca para fora, sem intencionalidade do coração. Nós precisamos estar aqui focados na palavra do Senhor, focados no culto. Muitas vezes estamos aqui e a cabeça está lá no jogo do Atlético, tomando 4-2 do Flamengo.
Mas às vezes a cabeça está lá. Às vezes a cabeça está, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, acordar 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. Mas o nosso coração deve estar aqui. Segundo ponto sobre o local de culto. O culto pode e deve ser prestado individualmente. Lê para a gente, por favor, meu bem. Mateus 6,6. Mateus 6,6. O culto pode e deve ser prestado individualmente. Então, nós podemos cultuar ao Senhor individualmente. Nosso cantinho, oração, leitura da palavra. Isso também é cultuar a Deus de todo o nosso coração. Mas é só desse jeito? Esse é o jeito que Deus nos ordena? Também é. Terceiro, o culto também pode e deve ser prestado coletivamente. Salmo 134 vai dizer o seguinte. Salmo 134, são 3 versículos tranquilinhos. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Versículo 1 novamente, bendizei ao Senhor, vós todos. E em Atos 2, 42 a 47, vamos ler de forma alternada lá, por favor. Qual a importância do culto em comunidade, então? Por que ele é fundamental? O que ele nos traz? O quê? Ajuda mútua. O que mais? Comunhão, testemunho. Quando estamos aqui, nós também ouvimos a palavra de igual o pregador, o pastor, ou outro pregador, que nos ensina também a palavra. Mas uma forma de aprendermos a palavra além da leitura e do estudo individual. Não. Nós vamos chegar nesse assunto aí, tá? Tem exatamente esse tópico aqui também. Mas a desculpa do trabalho, da escola, atrapalha até o nosso culto individual. É sempre para a última hora. É sempre, vou fazer na hora de dormir. Se der tempo. Por exemplo, eu e a Carol temos rotinas totalmente diferentes. E nós vemos, às vezes, a dificuldade de nos reunirmos ali e fazermos o nosso devocional em conjunto. É difícil, mas nós temos que batalhar com isso. É um dever, principalmente meu como homem, tá ali, não, vamos fazer, vamos acordar mais cedo, vamos tentar dar um jeitinho no horário. Nós devemos fazer o culto devocional em família. Isso é um culto familiar, é de extrema importância. E muitas vezes nós damos desculpas. Por que nossos filhos crescem sem saber nada? Por que chegam adolescentes, adultos, jovens e não sabem nada da palavra do Senhor? Porque os pais, a família não ensina. Então isso é muito complicado. E quando eu falo eu como homem, mas, por exemplo, eu fui criado com minha mãe sozinho. Então era o dever dela ensinar no caminho do Senhor. Assim como outras mães solteiras também temos aí, né? Uma nota que tem na minha Bíblia aqui, gente, que eu achei muito importante, é o seguinte. Estes versículos manifestam a unidade que a igreja primitiva gozava por meio do seu Senhor. A venda de propriedades e o compartilhamento de bens eram necessários por causa do grande número de visitantes que vieram para as festas. Ou seja, era de suma importância para a igreja primitiva estar junto ali, cultuando, aprendendo sobre o Senhor. E outra Bíblia que eu tenho lá, numa nota também, diz o seguinte, sobre a igreja local. De acordo com as Escrituras, nós temos a igreja universal, que é composta de todos os crentes. Mas temos também a igreja local. Não devemos considerar a igreja local, desconsiderar a igreja local, como muitos, pretendendo ser livres, o fazem. A Bíblia proíbe negligenciar a igreja local. Os filhos de Deus devem fazer parte de uma igreja local. E mais um exemplo, até que os adultos estavam estudando aí, as 7 cartas do Apocalipse foram dirigidas para igrejas locais. E esse texto traz lá de Hebreus 10, 25, que citou aqui, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, gente, surgiu uma polêmica aí no Instagram, esse final de semana aí, um pastor postou lá sobre pessoal que fica só pela live, né?
É um instrumento bênção de evangelizar. Só que nós devemos ter no nosso coração a vontade, o desejo de vir ao culto aqui, compartilhar com os irmãos. É claro que nós temos casos de irmãos enfermos, irmãos que não podem vir à igreja, que a live tem sido uma bênção. E cabe também... a ferramenta é bênção. Mas Deus nos ordena cultuar aqui junto com os irmãos. Por exemplo, vou pegar o exemplo dos meninos que são crianças. Como é bom para eles estarem crescendo do lado de outras crianças aqui, igual o Daniel, junto com os meninos. Isso é bom demais para eles. Imagina se eles fossem criados fechados ali no mundo deles, do que simplesmente o pai ensina, sem contato com as crianças. Porque eles têm contato com as crianças no mundo. Então, olha a influência. Quando você tem contato com criança na igreja, você cresce. Mesmo que seja um amigo. Eu, aqui na igreja, tive um amigo só, minha infância toda. E, graças a Deus, na minha vida foi bênção. Depois apareceram novos amigos, graças a Deus. Mas é importante, nós como igreja, estarmos aqui cultuando o Senhor. Vai vir aquela ideia assim, nossa, hoje eu vou ver a live porque aqui é pregador chato. Nossa, eu vi o boletim do pastor hoje, vai pregar muito, eu vou ver a live. Não, gente, tem que estar aqui de coração disposto, aberto ao Senhor para adorar o Senhor. Ok? Pode falar. Gente, e a Carol, que é professora das crianças, outras pessoas já foram, né? As crianças contam cada coisa, elas ficam tão felizes quando estão aprendendo juntas ali. É saudável para a família trazer a criança, o adolescente também. Essa fase é muito difícil, né? Todos nós aqui já fomos adolescentes, ou alguns são ainda, né? Então, quando seu pai falar assim, vai para a igreja, vai, é bênção, ok? Passando para o próximo ponto, falamos sobre o local de culto, agora nós vamos falar sobre o dia do culto. O culto a Deus não se restringe a determinado local, nem está condicionado a determinado dia. O culto deve ser oferecido a Deus em qualquer lugar e em todos os dias. Não há um dia mais santo que o outro, ou seja, todos os dias pertencem ao Senhor. Porém, Ele exige de nós um dia, o dia do Senhor para ser adorado. De 7 dias, Deus nos exige um. O que é um dia perto do resto da semana? E muitas vezes é difícil a gente estar aqui, mas isso é uma ordem do Senhor. Não é porque Deus é bonzinho, não, é uma ordem, Ele quer ser adorado um dia, e foi estabelecido o dia do Senhor. É complicado, se fosse do final de semana todo. A gente já falou, né, o porquê a mudança, devido, após a ressurreição de Cristo, virou o primeiro dia de semana, que é agora no domingo. Em Apocalipse 1:10, fala sobre isso, né? Estava na ponta da língua aqui, esqueci. 1:10 diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Esses outros textos também falam do que os irmãos estavam fazendo no dia do Senhor, né? Se não me engano, em Atos, fala que eles estavam partindo o pão no dia do Senhor. E esse é um exemplo de que dia a igreja primitiva cultuada. Por isso, é domingo. O dia de descanso é santificado ao Senhor. É para Deus. Nele, o homem descansa fisicamente e mentalmente de suas obras, palavras e pensamentos. Nele, o homem se dedica a exercícios públicos e particulares de culto e aos deveres de necessidade e misericórdia. Aqui vai entrar um pouco o assunto sobre trabalho no domingo, ok? Eu vou comentar depois. Esse dia não pode se transformar também num legalismo, né? Às vezes é um legalismo escravizador. Em Marcos 2:27, Jesus fala lá sobre o sábado também, obviamente. Exatamente, esse texto aí. 2:27. Diz o seguinte: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi instituído para que o homem possa se deleitar nele, descansar nele, não para que se tornasse um fardo, como os homens fizeram. Nas histórias dos fariseus, gente, era o tempo inteiro um fardo para os homens. Tá ali, era sempre uma desculpinha, uma encheção de saco. Voltando à confissão de fé.
Aí a gente chega na pergunta que faltava, a pergunta de número 60. De que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais, que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. O que seriam essas obras de pura necessidade e misericórdia que fala na nossa confissão de fé? O que vocês acham que é? Uma visita? Esse é um ponto muito importante. No texto fala lá sobre empresas que precisam funcionar para o outro dia funcionar. Então, isso está abonado pelo dia do Senhor. Se você tem escolha... Não, aí os exemplos que ele deu, exemplos mais fortes. Um policial, um bombeiro, que mais? Médico. Outra coisa, pregar. O pastor prega no domingo. É um dia de trabalho para ele. Mas é um exemplo desse texto aí, de obras de pura necessidade e misericórdia. Sim. O que a gente também não pode pensar que é só trabalho que nós estamos falando aqui, não, gente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Muitas vezes, um pouco mais novo, eu estava deixando de vir no culto porque eu estava indo no jogo. O Atlético estava muito feliz, que o Atlético finalmente estava ganhando alguma coisa, né? Mas estava deixando de vir. E, graças a Deus, com a exortação do pastor, a exortação do Davi, me ensinando sobre isso, eu falei, opa, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Se é o dia do Senhor, a minha última prioridade tem que ser o Atlético. Eu tenho que me preparar para vir para a casa do Senhor. Não posso perder o ensaio, não posso perder o culto. Então, não é só o trabalho. Às vezes a gente... já tem um problema, né? Mas o detalhe é que o lazer, às vezes, fala mais alto que o trabalho, gente. Eu quero me divertir. Eu tenho aquele almoço em família, aquele jantar em família. Se atrapalha o culto, gente, não é ideal que se faça. A prioridade é o culto. Tem um exemplo aí, em Mateus 12, 1 a 14, Jesus fala sobre algumas coisas no sábado, né? Ele falou, por exemplo, se você, sua vida, uma coisa da ovelha lá, esqueci, melhor eu ler do que falar. Mateus 12, ele conta isso. Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e não sabe esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, são obras de misericórdia. E qual o propósito de Deus em abençoar e santificar um dia para o descanso? Ele criou esse dia, mas por quê? Ele deseja ser adorado, ele manda que nós adoremos a ele, né? Mas tem mais alguma coisa? Isso. Primeiro ponto, para benefício do homem. Graças a Deus que pelo menos temos um dia para descansar. Uhum. Os mandamentos não, como a gente falou, os mandamentos não são simplesmente uma adoração a Deus, mas são para facilitar o nosso convívio também, né? Mais um ponto do porquê ele fez isso, para nos lembrar das obras da criação e da redenção. Nós lemos lá Êxodo 20, 8 a 11 e Deuteronômio 5, 12 a 15. No primeiro, ele fala sobre que Deus fez a criação e no sétimo dia descansou. No segundo, ele fala para lembrar de quando o pessoal foi retirado do Egito. Ok? Então, por esses dois motivos. É um paralelo que ele faz. Criou o dia do Senhor para lembrar que dele criou o mundo e para nos lembrar da sua obra redentora, que nos tira do lamaçal do pecado. Em Levítico 23, 3, nos afirma ser a grande atividade do dia do descanso. Então, o que nós devemos fazer? É uma santa convocação e uma adoração corporativa. E aí, como devemos nos preparar então? Aí que está. Nos preparando para o dia do Senhor.
Como que nós devemos nos preparar para o dia do Senhor? E aí? Oração, jejum, leitura da palavra. O que mais? Dormir direito. Isso é difícil, gente. Quer falar? Não. Então, o primeiro jeito de nos preparar. Atender a palavra com diligência. Zelar e cuidar do dia do Senhor. É um dia que é especial para nós cristãos. Então, nós devemos zelar por esse dia, guardar esse dia. O segundo é preparar para esse dia. Geralmente, algumas pessoas falam que domingo é o dia, quando nós somos crentes, estamos bateria fraca, domingo é qual dia? Recarregar a bateria, né? Domingo é o dia de recarregar a bateria. Será? Como é que anda o nosso coração, a nossa vida durante a semana? Uhum. Agora pensem se fosse ao contrário. Se nós, como igreja, nos preparássemos de verdade para o dia do Senhor, como que o culto não ia ser muito melhor? Então, nós temos que nos preparar. Como? Orando. Primeiro ponto é orar. Às vezes a gente se pega, nossa, nem orei hoje. Olha que vacilo nosso. Nós temos que orar. Às vezes sendo forçado. Eu converso com os meninos adolescentes, gente, às vezes vocês não sabem. É Deus, abençoe meu dia, perdoa os meus pecados. Começa assim, com simples. Não tenta fazer uma oração de 10 minutos a primeira vez que você está orando. Não vai dar certo. Experiência própria. Vai dar sempre errado. Ok? Segundo, isso aqui vai caber mais para o dia do culto, mas o pastor deu um sermão no domingo. Compara o que o pastor falou com o que está na Bíblia. Exatamente. O que está escrito é sobre os bereanos, que examinavam as escrituras quando ela era pregada. Ou seja, se o pastor falar alguma coisa errada, você vai chegar ao pastor. Está errado. Ô pastor, não entendi. Ô presbítero, não entendi o que está falando, o que falou aqui na sua pregação. Então, é importante que nós examinemos também o que é pregado durante a semana. Devemos receber toda a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito. Também, mais um jeito de se preparar para o culto, e muito importante. Pode falar primeiro, Elton. Sim, vou falar sobre isso também. E já é no corte, você já pula até o louvor, já está na palavra, né? Meditando na palavra. Então, é uma coisa que nós devemos fazer. Orar, meditar a palavra, se preparar. Esse é o modelo de preparação. Como a gente vai saber se o professor, o pastor, quem seja que está falando sobre a palavra, está falando certo, se eu não estudar a palavra? Não tem como. Estudando sozinho e em família. Então, eu devo ter o meu momento individual com Deus, assim como eu devo criar o hábito de ter esse momento com a minha família, futuramente com os meus filhos. Então, é um jeito também de se preparar para o culto. E eu, como já falei, como o líder da minha casa, eu tenho essa obrigação. E muitas vezes nós falhamos nisso. Às vezes, a sua família está fraca na fé, está fraca com algumas coisas, não está com a bateria carregada, porque nós, líderes, temos falhado. Guardando a palavra no mais profundo do coração. E como que guarda? Somente lendo. Se não lê, não tem como guardar. Por que os pensamentos pecaminosos vêm em nossa vida? Porque nós não temos a palavra no nosso coração. Quanto mais nos enchermos da palavra, mais vamos lutar contra o pecado. E produzindo frutos de acordo com o que ela nos ensina. Então, você estudou alguma coisa aqui no domingo? Pratica durante a semana, no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola. Você vai ver a diferença que faz na vida dos seus amigos, dos seus companheiros, do seu cônjuge, dos seus filhos. Então, se você praticar bons frutos, nós falamos aqui no início, bons frutos são exemplos de como evangelizar. E, por último, como devemos nos comportar no dia do Senhor? O que vocês acham? Como é que a gente deve agir no dia do Senhor? Eu não estou falando só do culto, não, mas principalmente do culto.
Como devemos nos comportar no dia do Senhor? Ó, o primeiro ponto serve para muita gente, com certeza. E quando eu falo que quando a gente está estudando, a gente aprende e toma muitas coisas na cara, é por causa disso. Primeira coisa, chegar com antecedência. Eu, muitas vezes, tenho essa dificuldade. E estou lutando com isso. E esse foi um dos motivos que eu escolhi dessa aula. Porque eu sabia que isso falaria no meu coração. Era uma coisa que já estava martelando. Então, chegar com antecedência. Primeira coisa, focar. O culto é 7, vou chegar ali 10 para 7, 5 para 7, 15 para 7. Tem as mulheres, de vez em, não sei se é todo domingo, estão tendo oração 6h30 aí. É importante. Segundo ponto, devemos chegar para cultuar a Deus e orar. Entender e guardar para melhor proveito as conversas para o momento de comunhão após o culto. Não estou falando, gente, que vocês não podem chegar aqui, ô, fulano de tal, beleza, tudo bem, como é que foi a sua semana? Beleza. Você entrou aqui para dentro do templo, antes do culto, procura, está no seu momento tranquilo, acalmar para você poder cantar, louvar ao Senhor, para aprender sobre a palavra de todo o seu coração. Não adianta você chegar e ficar conversando, aí o culto está 7 horas começando, você lá batendo papo ainda, batendo papo lá fora. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com a junta diaconal. A gente vê, nós vamos chamar atenção, porque você está aqui para cultuar a Deus, ok? Então, ficar conversando lá não é saudável, para a sua vida principalmente, e também para a vida da igreja. Próximo ponto. Adorando a Deus de todo o coração, com sinceridade e simplicidade. Esse ponto diz também o seguinte: nossa adoração deve ser simples, não é enfeitando a adoração, porque ela deve ser centrada em Cristo. O culto é centrado no Senhor. É algo simples. A cruz é algo simples. Então, nós devemos cultuar de maneira simples, de todo o nosso coração, entendimento. Chega aqui com vontade, com fome de entender a palavra. Ah, você viu ali o esboço, pode estar pequeno, pode estar grande, vai durar 30, 1 hora. Prepare o seu coração para isso. O próximo aqui, guardando a mente e pedindo auxílio ao Senhor para que nossos pensamentos estejam focados na oração, nos cânticos e principalmente na leitura da palavra e na pregação. Eu falei, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui, às vezes o Atlético jogou lá, o Hulk fez aquele gol bacana, ou perdeu aquele gol, e às vezes você está aqui no culto e fica pensando, nossa, por que o Hulk perdeu aquele gol, cara? O cara não é profissional. E isso vem na nossa mente, sem querer, porque nós não nos preparamos. Por exemplo, lá eu viajo, como é que uma borboleta voa? Parece bobeira, né? Mas é os pensamentos que vêm na nossa mente. E isso, muitas vezes, é o inimigo, mas muitas vezes é o nosso próprio coração pecaminoso. E, outro, por exemplo, você está aqui na palavra, o Tiago errou todos os solos que ele fez ali, e você está lá, nossa, como é que o cara errou isso, velho? 2 notas? Às vezes eu me pego pensando, não, como é que eu errei isso? Mas não, passou. O momento da palavra é da palavra. E o foco no culto é adorar a Deus e aprender aquilo que Ele quer nos falar através da pregação da Tua palavra. Sim, só um parênteses, gente. Nós somos músicos, quando o outro erra, a gente percebe mesmo se não está intencionado, tá? Então não é um problema, mas não ficar focado nisso, que é o meu ponto. Mas outro exemplo, muitas vezes, gente, natural do ser humano, está lá, louvor, beleza, começou a palavra, vou beber água. É sempre assim. E isso é demais. A gente já vê muito isso na igreja. Melhorou bastante? Melhorou. Depois caiu de novo, melhorou de novo. Mas nós temos que observar isso. Chega antes, vai no banheiro. Por isso você tem que se preparar, chegar mais cedo. Vai no banheiro, beba água. Outro exemplo. Ajuda é sempre bem-vinda. Nós estamos lá precisando de ajuda? Beleza. Mas nós temos pessoas que foram instruídas e escolhidas por Deus para aquele trabalho. O diácono está ali para ajudar. Temos, por exemplo, não sei como é que é o nome da parte do ministério do Hélio ali, que tem a Ana, a Renilda, a Roseli, que vão ali, fazem um lanchinho. Se você não foi solicitado, meu irmão, fico muito feliz. Mas foca no culto. Não precisa ir lá, vou ajudar. Não, gente, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade, temos pessoas que estão ali ajudando. Então, a sua primeira obrigação é com o culto com a palavra. Depois, meu irmão, está faltando gente, me ajuda aqui. Ô, Walter, me ajuda aqui, cara, está difícil. Não, beleza, vamos lá, tranquilo. Isso é tranquilo. Mas se você não for, não fica ali conversando, olhando. Às vezes a gente fica querendo ficar ali, cansado. Não, foque aqui no culto, ok?
E alguma dúvida? Ok. E para finalizar, a pergunta 118 do Catecismo Maior diz o seguinte: por que o mandamento de guardar o dia do Senhor é mais especialmente dirigido aos chefes da família e a outros superiores? Por quê? Comentei sobre isso aqui um pouco mais cedo. Exatamente. E quando a gente está falando nome aqui, gente, é igual você ter um exemplo, o jeito que eu cresci. Às vezes, a pessoa que é líder da sua casa, é sua obrigação cuidar da sua família. É difícil, às vezes, né? Muitas vezes a gente acha que o tempo é pequeno, né? Mas se o seu filho não está orando, não está lendo a Bíblia, a culpa é sua. Se a sua esposa, se você é mãe solteira, seu filho ali também, seu filho é adolescente, a culpa é sua. Então, mandamento do Senhor que nós para nós ensinarmos os nossos filhos a vir à casa do Senhor, a adorar o Senhor, cuidar da nossa família. Porque se o homem não faz a parte dele, pode ter certeza que a fé da sua família vai ficar fraca. Muito difícil ela conseguir ser bem-sucedida na vida espiritual. Temos casos excepcionais? Temos. Mas Deus manda como ordenança. É nosso papel, é meu papel. Então, é isso. E a resposta que era a seguinte: o mandamento de guardar o dia do Senhor é dirigido mais especialmente a estes e outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmo, eu sou obrigado a guardar para mim, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Muitas vezes, os nossos filhos, nossa família não cultuam o Senhor, porque eu, como responsável pela minha casa, não estou cuidando da minha casa. Muitas vezes, eu invento moda e tiro minha família desse foco. Então, você como homem, entenda isso aí. Você deve cultuar o Senhor e levar a sua família também a cultuar. E por último, gente, eu não coloquei ali, o artigo 4º da nosso manual, diz o seguinte: conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Ou seja, meu irmão, se o pastor, presbítero, seja até diácono, chegar em você e te dar uma orientação, não leve para o coração. É porque ele quer ser bênção na sua vida. Ok? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque através da Tua palavra o Senhor nos ensina, porque o Senhor tem nos guiado em muitas coisas. Obrigado porque o Senhor me capacitou para estar aqui nessa manhã. Que tudo que eu aprendi eu possa praticar, que tudo que os irmãos também aprenderam eles possam praticar, Pai. Que o foco central, Pai, do nosso culto seja adorar o Senhor, seja entender sobre a Tua palavra, que possamos focar em dar o nosso melhor de todo o coração, em espírito e em verdade, o verdadeiro culto ao Senhor, Pai. Que possamos adorar de todo o nosso coração. Abençoa as famílias que estão aqui, abençoa os irmãos, cada pessoa que está aqui, que vai ter um dia longo diante do Senhor aí, que possamos levar para o nosso coração essas palavras e entender como um auxílio, Pai, que não é algo pegando no pé, mas sim um auxílio para voltarmos à Tua palavra, Pai. Abençoe o nosso culto hoje à noite, que seja um culto também voltado somente à cruz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.